Vamos dar início à nossa aula número 2 do curso de Iniciação ao Microsoft Access. Nesta aula, vamos falar sobre o funcionamento do programa e as principais aplicações, tabelas e filtros. Para iniciarmos o Access, basta clicarmos no botão Iniciar, depois clicamos todos os programas, a seguir Microsoft Office e depois basta clicar em cima do ícone Microsoft Access. Agora vamos dar então início. Como criar uma base de dados? Selecionamos uma base de dados vazia e depois no final desta aula podem fazer este exemplo, como criar a base de dados teste. A extensão MDB, que corresponde a Microsoft Database, ok? Os objetos do Microsoft Access são as tabelas, consultas, formulários, relatórios, páginas, macros e módulos. Nesta aula 2, apenas vamos falar das tabelas e dos filtros que vão ser necessários posteriormente às consultas. Pronto, isto é a estrutura de uma tabela. Quando selecionamos o objeto tabela, temos a hipótese de ver a vista normal, a vista dos dados, ou a vista da estrutura. A vista da estrutura funciona como configuração dos campos e dos dados, dos tipos de dados da nossa tabela. Como exemplo, vamos criar a tabela alunos. A tabela alunos tem como campos o código do aluno, que a sublinhado quer dizer chave primária, como falámos na aula 1, o nome, a morada e a foto do aluno. A tabela tem o T maiúsculo, que indica tabela _ alunos. Depois temos que definir os campos, convém não usar caracteres especiais nem espaços, de acordo com como temos aqui em cima enunciado. Depois tem que ser definidos os tipos de dados. Os tipos de dados podem ser numéricos, texto, até 255 caracteres, memo, textos longos, ou também conhecido como observações, a data-hora, para armazenar a data e horas, a moeda, para valores monetários, a numeração automática, que incrementa o valor automaticamente, útil para chave primárias. Temos os valores lógicos, sim ou barra não, ou verdadeiro barra falso, e o objeto OLE, que corresponde a multimédia, imagens, fotos, vídeos, sons, etc. E uma hiperligação, que é o endereço URL de internet. Relativamente às propriedades dos campos, temos que ter atenção porque têm que ser bem definidos logo de início. Uma base de dados bem formatada desde o início implica não termos problemas futuramente, porque se fizermos mal as propriedades dos campos, ou seja, por exemplo, numa máscara de introdução, se não colocarmos a data devidamente, podemos ter problemas depois na introdução mais tarde. Por isso convém terem atenção em relação às propriedades dos campos. As propriedades que temos são tamanho do campo, que define o tamanho do campo, não é? Restringe, por exemplo, a 20 caracteres para o nome, a 10 caracteres para um número. Por exemplo, no caso do telefone, podemos definir logo o tamanho do campo 12, o número de telefone, a contar com o indicativo. Depois, formatar, podemos formatar se queremos do tipo moeda ou não, qual é que é o tipo de moeda que estamos a usar. A máscara de introdução, que é o que eu tinha referido anteriormente, normalmente define-se para uma data. Como exemplo, colocamos, por exemplo, dia, mês, ano,
00 para o dia, barra 00 para o mês, barra 4 zeros para o ano. Em relação à legenda, quando estamos a inserir um campo que não sabemos o que é que vamos preencher, pressionamos o cursor do rato por cima do nome do campo e aparece a legenda, ou seja, o que é que quer dizer aquele nome daquele campo. Depois, um valor pré-definido. Se quisermos colocar um valor por defeito nos campos. Depois, podemos colocar uma regra de validação que obriga ao preenchimento, por exemplo, se o campo for menor que 100 ou maior que 100. O texto de validação, que permite que a mensagem seja exibida sempre que os dados, ou seja, se o campo introduzido é menor que 100, por favor, introduza um campo maior que 100. Ok? Para o texto de validação. O campo necessário, quando é um campo obrigatório. Depois temos se permite ou não o comprimento 0, não é? Para campos se permite uma string vazia. Indexado, que obriga a criar, pronto, uma indexação com outro campo. Relativamente à definição de chave primária, basta selecionarmos o campo que pretendemos, neste caso o campo é o código do aluno, e depois basta clicarmos no ícone chave primária que está na barra de ferramentas, da barra de estrutura, do menu estrutura. Depois é muito importante também a relação entre as tabelas. Basta clicarmos no ícone da barra de ferramentas que corresponde às relações, no separador estrutura, e depois selecionamos as tabelas que pretendemos. Para definirmos as relações entre as várias tabelas, basta arrastarmos o campo que pretendemos da tabela externa, da chave externa, para cima da chave primária correspondente da tabela seguinte. Depois convém também impor a integridade referencial, ou seja, o que está num lado fica numa tabela, por exemplo, neste caso na tabela alunos, temos o campo código aluno que está relacionado com a tabela classificação, o código aluno. Depois também convém propagar a atualização dos campos relacionados e propagar a eliminação dos registros selecionados, ou melhor, relacionados. E depois clicar no botão Criar. Relativamente ainda às relações entre as tabelas, este é o resultado de uma base de dados, neste caso da base de dados alunos. Ok? Agora, em relação aos filtros. Para filtrarmos por seleção, basta clicar no símbolo que está na barra de ferramentas Filtrar por seleção e automaticamente fazemos aplicar um filtro à tabela e mostra-nos o que pretendemos. Cá em baixo temos os registros na barra de registros. Para remover o filtro, basta clicar no ícone Remover. Ok? Depois podemos também filtrar por formulário. Basta clicar no botão Filtrar por formulário, na barra de ferramentas, aplicar um filtro à tabela, visualizamos o resultado e, por sua vez, também podemos remover. Se pretendermos remover o filtro, basta clicar também no ícone Remover o filtro. Estas são as referências consultadas para a realização da aula 2.